depois de um cafezinho gostoso desse, a gente começa um bate-papo para você. Eu sou Douglas Grimaldi e esse bate-papo gostoso hoje com a Bruna Povoni. Acertei o nome de primeira, isso começa bem, né? Tem um W no meio do nome aí, né? Tem um W que a gente faz um som de V para facilitar. Maravilha! E esse bate-papo de hoje, Bru, é para falar, quem está assistindo a gente ali, um pouquinho sobre o seu trabalho que é incrível. Né? A gente está falando de um trabalho que pode mudar a vida de muita gente. E para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a Bruna? Vamos lá. Aqui quem fala é a Bruna Povoni, para ninguém esquecer, porque eu sou a única com esse sobrenome, hein? Esse sobrenome é polonês? Austríaco. Austríaco? Austríaco. E sou casada com um marido lindo, excelente, sou apaixonada por ele, que me deu 2 filhos maravilhosos. Não acho lindo, não acho nada, mas gente fina, um cara que eu gosto muito, tá? Eu puxo sardinha mesmo, puxo. Me deu 2 filhos maravilhosos, um fofo, que por sinal o Igor é fã do Douglas, né? Ele é um querido. Ele é. 4 anos. A Liv fez 5 e o Igor vai fazer 2 aninhos. Uhum. E eu me reencontrei nessa profissão de arquitetura, assim, eu sou arquiteta há 15 anos. Mas eles me ajudaram a modificar a percepção da arquitetura. Uhum. Quando dizem que mãe fica boba, muda a vida, muda tudo, muda o chip, foi você que me falou isso, muda mesmo. Mas eu encontrei o meu porquê de vida. Uau. Nessa trajetória toda. Uau. E esse seu porquê, eu gosto muito, isso foi o que me encantou nesse bate-papo, na conversa, né, que a gente teve inicial, a gente se conhece há algum tempo, moramos no mesmo prédio, né, e a gente vem namorando esse bate-papo há algum tempo, mas assim, o que me encantou realmente é o tanto de pessoas hoje que sofrem no trabalho, que tem problemas no relacionamento, brigas em casa, gritaria, sabe, uma loucura, e sequer percebe que existe uma chave aí. Um detalhe que pode mudar o jogo. E é um detalhe mesmo, viu? E é um detalhe que você vem trazendo de acordo com algo que você acessou, que realmente poucas pessoas do Brasil têm conhecimento, né? Bem poucas pessoas, além de ter o conhecimento, poucas pessoas falam a respeito desse trabalho que você está desenvolvendo. Então, né, a Bruna, casada, mãe, arquiteta, teve acesso a uma metodologia que é sobre isso que a gente vai conversar com você agora. Então fica aí, porque até o final desse vídeo nós vamos trazer um pouco desse trabalho que ela desenvolve e pode ser uma chave, pode ser realmente um ponto de partida de uma transformação na tua vida. Como isso, Douglas, pode ser? Se ela não é médica, se ela não é nada. Existe uma medicina na arquitetura. Existe. E é isso que a gente vai falar agora. Conta pra gente um pouquinho sobre esse teu trabalho, como que você teve acesso a isso e o que é, do que se trata. Puxando o gancho da Áustria, já que a gente comentou sobre isso, não é porque o meu sobrenome é austríaco, mas vamos pensar na Europa. Sabe quando a gente viaja para a Europa e tem aquela sensação de que as pessoas vivem com mais qualidade de vida, vivem mais, né, a estatística diz isso pra gente, né, que eles têm um tempo de vida muito maior que o nosso. Porque lá na Europa é exigido um projeto de geobiologia, que é essa ciência poderosa, que influencia tudo para a gente, eles precisam disso para aprovar um projeto novo. E aqui no Brasil isso não está sendo visto. Entendi. Então a gente está falando geobiologia. Isso. Presta atenção, grava aí. Até o final dessa conversa você vai saber exatamente do que se trata. Então eu exemplifiquei, né, com a Europa, só para a gente ter a sensação. Mas você já percebeu que quando a gente está num ambiente, fala-se muito de ambiência hoje em dia, né? Mas quando você está num ambiente que te enaltece, você está super alegre, te promove bons negócios, boas conversas, e tem outros que te deixam bem retraído, você quer sair correndo de lá porque não está legal. Tem isso, né? Assim, traduzindo, tem ambiente que se sente pesado, carregado. Isso pode ser no ambiente de trabalho, mas pode ser no ambiente de casa. Residencial não também. Muitas vezes a gente chega em casa para descansar e a gente não descansa. A gente acorda cansado e aí tem uma semana dura, braba, e aí você chega no meio da semana, já é quarta-feira, você fala, não, mas parece sexta-feira, eu estou morrendo, não consigo descansar, não dorme direito, não sei o quê. E aí o que gera? Discussão, você com tua família, com teus filhos, não tem paciência. Isso pode estar relacionado com essa
frequência, essa energia do ambiente. Totalmente. Tem gente perdendo casamentos por conta disso, porque não sabe que o problema está no ambiente e não no relacionamento de pessoa para pessoa. Por causa disso, o sono, quando a gente não consegue ter um sono restaurador, a gente fica mal-humorado. O mau humor, a gente ataca o outro, que é quem vive com a gente diretamente. E isso vai virando uma bola de neve. Só que não, a gente pode mudar o ambiente que a gente vive, a gente deve olhar para ele. A gente precisa promover saúde a partir da nossa casa, para daí a gente colocar o pé na rua. Perfeito. Porque isso impacta diretamente. Só que tem um detalhe, essas influências geofísicas que estão presentes no planeta inteiro, está do lado de fora da nossa janela primeiro. Então a gente tem que identificar o externo, o que está acontecendo em volta, depois a gente vem para o ambiente interno, faz as alterações necessárias e são detalhes, não são grandes obras, não. Que muita gente acha que vai ter que investir muito nisso. Não, a gente precisa perceber onde está o problema, identificar e fazer a intervenção. Tem camadas de intervenção, né? Tem camadas. Então, por exemplo, pode ser que na minha casa eu tenha um tipo de problema, pode ser que você aí na tua casa, nesse exato momento, para um pouquinho, tenta identificar se existe alguma questão acontecendo, uma irritabilidade, um cansaço, um desânimo. Muitas vezes, né, a gente sabe que a casa de um depressivo é bagunçada. Né? Exemplo. Acumuladores depressivos. Então a gente sabe que, por exemplo, muitas vezes você não tem nenhuma dessas características que a gente está falando aqui, mas existe alguma coisa que não está fechando a conta. Poxa, eu vou na terapia, eu faço isso, mas não está rodando o trabalho. E trabalho, quando a gente fala de prosperidade no trabalho, não é só financeiro. É muitas vezes a realização, né? Poxa, o trabalho que eu faço, eu trabalho pra caramba, não está sendo reconhecido, não está fluindo. O processo criativo, ele precisa de um ambiente adequado para que isso aconteça. Então, muitas vezes, identifica na tua casa aí que tipo de situação você gostaria de transcender, de resolver, de curar aí dentro da tua vida. Pensa nisso. Uma dica, você pode parar por um momento em algum ambiente que seja um pouquinho mais tranquilo. Eu sempre sugiro o banho, que é um momento que a gente está sozinho, não tem interferência de nada. O banho é um momento poderoso, porque é uma saúde vindo pela água. Sim. Literalmente isso. Mas imagine a sua casa, sente a sua casa e pense o que ela está te transmitindo. Qual é a sensação que a sua casa te transmite? Porque a partir desse ponto você vai conseguir entender o restante, a gente vai conseguir entrar para ajudá-los, para guiar mesmo para uma casa mais saudável. Isso, e esse é exatamente o ponto que eu queria chegar. O seu método tem um nome muito legal. É simples, mas ele é adequado a isso que a gente está falando. O método Casa Fê. Método Casa Fê. Vou escrever aqui na tela para você. Casa feliz, casa saudável e feliz. Casa saudável e feliz. Porque simples. É a base para a gente ter sucesso na vida, né? Porque se a casa não tá nem saudável e nem feliz, o que mais a gente vai esperar? E é um fluxo, né? A casa saudável é feliz. Exatamente. Entendeu? A casa saudável é uma casa feliz. E como que eu cuido da saúde da minha casa? Onde que eu preciso olhar? Será que isso é tão grave? Será que isso impacta? Quanto custa, né, na vida fora da solução da metodologia? Quanto custa você estar numa terapia por anos e não resolver o problema? Quanto custa você ter uma separação familiar, né, marido e mulher, por conta de uma não solução de um problema que pode estar na saúde do lar? Quanto custa meu filho não ir bem na escola? Irritabilidade, bagunça, quanto isso custa efetivamente, né? Então, por exemplo, quando a gente observa que você tem essa metodologia, essa apresentação desse trabalho incrível, que às vezes custa tão barato perto de tudo isso, né? Tão simples, um ajuste e que pode resolver um problema. Então, ajustes são em camadas, como você disse. Tem ajustes que são reposicionamento das coisas da casa, um reajuste que passa por uma pintura, muda ali, né? E outra, de repente, não, lascou, vai ter que fazer uma reforma na casa. Tem isso também? Tem também quando a pessoa está disposta, quando ela já quer fazer alguma alteração. Ou é um problema muito grave, né? Ou é muito grave, exatamente. Mas assim, eu trabalho muito, tanto que é o método Casa Fê, né? Eu trago a natureza para dentro da casa, porque a natureza, ela é muito potente. Então, as plantas, os cristais, eles têm nutrientes que fazem uma troca
com a gente, com o ser humano diretamente. As plantas melhoram a qualidade do ar. Quando você não tem uma qualidade de ar boa, você não vai ter saúde. Isso é fato, né? Elas absorvem alta umidade. O poder da planta dentro de um ambiente é gigantesco. E os cristais ajudam a neutralizar essa energia negativa, que é a energia geofísica, geopática, fendas d'água, e devolve para a atmosfera. Funciona como um canal mesmo de transmissão dessas energias. Então, a gente junta esses elementos com esses que você mencionou, reposicionamento de imóveis, se for pertinente, alteração de cor, aromaterapia também é muito interessante. Ah, que legal. É uma soma, só que isso é muito individual. Então, para você que está nos ouvindo, você tem um protocolo que talvez não sirva para mim. Por isso é importante a análise dentro de cada ambiente, entende? Muito detalhe, né? Muito detalhe, mas é muito gostoso quando a gente começa a sentir o impacto positivo na nossa vida, da nossa família. É muito impressionante como isso eleva a nossa vibração. O poder do ambiente. O poder do ambiente. Né? Tem alguns estudos aí que eu nem vou entrar nessa profundidade agora, mas, por exemplo, a epigenética, né? Um estudo de uma medicina, né? A medicina vem evoluindo muito, né? Até as tecnologias aplicadas também à saúde, estamos alcançando conhecimentos muito avançados, né? Da ciência, que onde é baseado esse estudo, né? A gente está falando de realmente física, ciência aplicada, dá para mensurar esse avanço, dá para mensurar a frequência da energia da tua casa. E, por exemplo, a epigenética diz que mais importante do que a carga genética que você carrega é o ambiente que você vive, porque os teus átomos entram em contato. Primeiramente, eles interagem com o ambiente. Né, eles estão constantemente interagindo com o ambiente, então isso é muito importante, nós somos frequência. Exatamente, né? por isso que a gente absorve até esse lado negativo. É por isso que tem gente que desenvolve do nada uma doença autoimune, começa a ficar super alérgico a coisas que a gente nem sabe de onde vem, começa a ter ataque de rinite, sinusite, tudo que é it. Quantas pessoas não estão ao seu redor que nos últimos anos começaram a desenvolver coisas estranhas assim? Você já reparou? Sim. Parou para pensar que tem muita gente doente, não sabe o que está acontecendo? É por conta do ambiente. Vamos nos desligando do conhecimento ancestral das coisas. Exatamente. Né? Exatamente. E aí constrói, monta, vou comprar móveis. Antigamente era tudo planejado, hoje não, compra móvel na Tok Stock, compra móvel usado. Compra móvel usado. E não só isso, você quer mais? Lembra antigamente que para comprar um pedaço de terra, os senhores lá das fazendas iam para essa terra, ficavam lá parados no terreno lá, né? Para se conectar com a terra e mais do que isso, observar os animais, como os animais se comportam nessa terra. Se as vaquinhas ou ovelhas, o que fosse, ficassem lá no pasto, tranquilas, né? Se elas estavam, né, fortes, se estavam definhando, se tinham cupins demais, porque isso é indício de uma terra não tão boa. Quando você tem cupinzeiros, aqueles altos, enormes. Estou aprendendo aqui. Ali é certamente um encontro de linhas geofísicos que está potencializando, por isso que eles crescem tanto. Então a gente tem que estar de olho nessas terras. Que legal. E uma curiosidade, a gente estava vendo uma reportagem sobre real estate. Os milionários, né? Como isso impacta também, como é importante a geobiologia, até nisso, se as pessoas conhecessem de fato. Eles, compra e venda de terras, de imóveis, tudo, é um dos, acho que 15 principais mercados que fazem mais milionários. Olha. No mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil. E se eles compram terras erradas, você já viu apartamentos que ficam lá para alugar um tempão e não aluga? Casa que não vende, tá há anos para vender e não sai do lugar. Imóveis comerciais que às vezes estão num ponto incrível, mas nada funciona ali. Nada pega, fica ali 6 meses, uma empresa fecha quebra, e vai. outra empresa quebra, o lugar é incrível. Você olha e fala, mas não é possível. Aí eu te pergunto, por quê? Por que acontece isso em determinados pontos? É isso, gente, é falta de conhecimento. Que legal. O conhecimento que a gente não adquire nos leva para frente ou não. Sim. Né? A gente precisa se movimentar em direção a isso, olhar para outras coisas. É muito interessante isso que você fala, porque, por exemplo, né, tem alguns lugares que são muito legais, né? Tem aquele, por exemplo, o Hotel Blue Tree, que fica lá em Mogi, aquelas coisas, sabe, um lugar lindo, onde eu conheci a Manuia. E assim, só para gerar um contexto, né, hoje nós estamos aqui no spa
Manuia, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria, sobre o que nós estamos fazendo aqui efetivamente, né? A Bruna, que vem aqui para dar uma olhada, para estudar. Conta um pouco mais sobre isso também. A gente escolheu esse ambiente aqui, o Douglas nem sabe disso, mas eu vou falar agora. Eu não sei, eu estou perguntando, mas eu sei que é legal. Porque assim, a arquitetura do bem-estar, eu sempre me baseio pelos 5 sentidos. E essa ambiência do Manuia, se vocês repararem, oferece tudo isso. Eles estimulam os nossos 5 sentidos. A gente, pelo tato, todos os tecidos que eles escolheram aqui, né, as plantas, esse verde que traz a natureza aqui para dentro, a iluminação natural, vocês não estão vendo, mas aqui tem uma janela. Vou botar vídeo aqui, Vamos mostrar para vocês os detalhes. A janela que tem uma natureza linda ali, a gente consegue visualizar, isso nos relaxa. Se conecta, né? A gente se conecta, promove o bem-estar. Quando a gente entra nesse espaço, a gente já sente assim algo gostoso, mais leve. A gente fica feliz. E é isso, esse trabalho, a gente tem que olhar para os nossos 5 sentidos. Esse número 5 está presente em tudo no nosso corpo humano. Eu mando para você depois um gráfico falando sobre isso, por que o número 5 é tão importante, por que dos 5 sentidos. É um assunto muito interessante que a gente pode... Vamos disponibilizar esse gráfico para quem está assistindo? Vamos. Vamos trazer um link, de repente, na bio do teu Instagram, talvez? Dá para a gente colocar esse gráfico? Claro que dá, mais então, informações. Acabamos de chegar nisso aqui. Se você está assistindo esse vídeo, né, agora, aí provavelmente na bio do Instagram dela vai estar disponível esse gráfico para você também avaliar um pouquinho, estudar um pouquinho mais, né, dessa aprofundada mais sobre esse assunto. Legal. E aí todo mundo começa a entender um pouco melhor, né? Como o nosso corpo está relacionado com todos esses sentidos, sensações, porque que tem lugares que a gente fica bem, lugares a gente fica mal, tem a geobiologia, tem a arquitetura do bem-estar, tudo para fazer a gente entender onde a gente está vivendo. E tudo isso está dentro do método Casa Fé. Tudo dentro do método Casa Fé. Que Eu consegui máximo. agrupar algo que tem uma entrega muito potente. A ferramenta é muito poderosa que eu utilizo, porque é uma ciência, então tem uma base muito boa em tudo isso, tá? E é algo que pouquíssimas pessoas estão acessando ainda. E eu vou falar uma coisa para você. É muito gostoso trocar ideia com você, né? Tem uma energia muito boa, muito gostosa. A gente teve algumas reuniões na sua casa também. A gente já sabe que tem algumas transformações que vão acontecer ali, né? A gente vai trazer também essa construção, né? Porque ela explicou, né, o processo da casa dela, que precisa ser mudado e o porquê. Então acompanha, vai ter sempre muito conteúdo legal para você aplicar na tua casa, porque muitas vezes é um detalhe que a pessoa mesma pode perceber e ela fazer esse ajustezinho lá, né? E como que funciona, né, Bruna, o atendimento, como que funciona a aplicação dessa metodologia? Você faz um bate-papo com, por exemplo, eu quero. Primeiro, onde que eu acesso você? No Instagram ali, na bio, você tem algum contato? Como é que funciona? Por enquanto está só pelo meu Instagram, né? A pessoa manda uma mensagem ali. Tem um formulário que eu já deixei lá disponível, tem uma breve apresentação disso tudo que nós falamos aqui dentro desse formulário. E eu preciso de algumas informações que são essenciais para iniciar esse primeiro bate-papo. Porque eu preciso saber o endereço, porque eu vou fazer um mapeamento digital antes de qualquer coisa. Porque não adianta a gente sentar para conversar se eu não entender o entorno de onde você mora ou trabalha. Perfeito. Tá? Então, tem lá um formulário, se você tiver interesse, preenche rapidinho, são acho que 6 perguntinhas essenciais. Eu já retorno, a gente agenda um bate-papo online mesmo, para eu entender. Até aí eu não estou pagando nada para isso. Não. Isso é só para a gente entender esse primeiro processo, e aí sim eu vou identificar o que precisa ser feito, qual vai ser o meu papel dentro do seu ambiente, qual tipo de ajuda você precisa, eu te oriento e você me dando ok, a gente segue com esse trabalho. Nossa, gente, você que tem aí, que você percebe que tem alguma coisa que você não consegue identificar, que está acontecendo na tua casa, que está acontecendo na tua vida, talvez esse primeiro bate-papo possa ser o primeiro passo para uma transformação, né? Então, realmente esse é um convite, né, para que as pessoas possam efetivamente ter uma vida mais feliz. Com certeza, né? A gente precisa de felicidade, né? Sim, e vamos dar sequência. Então, a partir daí, a pessoa faz essa entrevista com você e descobriu, de repente, poxa, não, eu quero
ir para o próximo passo. Aí vocês têm um agendamento, como é que funciona? Não precisa explicar profundamente, porque eu acho que esse bate-papo a gente vai ter novas construções aqui, vai ter um conteúdo exclusivo sobre isso, mas assim, em linhas gerais, até, porque, por exemplo, desde um primeiro contato até uma solução definitiva, a gente está falando o quê? Tem casos que resolve-se em 2 meses, por exemplo? Não, menos que isso, Douglas. A gente, assim, o processo todo, ele leva basicamente 40 dias. Ah, que entre o legal. primeiro atendimento, que é esse preenchimento de formulário, e meu último contato. Último entre aspas. Que é isso que eu queria deixar muito claro aqui. Esse é um trabalho que ele não é permanente. Porque a movimentação de solo, que é o que impacta diretamente, está em constante movimento ali, alterações. Sempre, Então, é interessante você estar sempre aprendendo a olhar para a sua casa, identificando os problemas no ambiente. Só que a partir desse atendimento de 40 dias, que é esse processo, a gente pode voltar a se falar daqui 3 meses, fazer isso 3 vezes por ano para dar uma olhada Muito geral, legal. fazer um check-up na casa, que a Muito casa legal. também merece. Sim. Mas eu acredito que nesse primeiro, muita coisa vai ficar clara para os moradores e a criação de novos hábitos vai ser certeira. E a cada projeto, a cada né, movimento desse que tem com você, a pessoa ela tem acesso a uma caixa que ela vai receber na casa dela. Você está contando meu segredo? Não, eu só estou falando da caixa, não estou falando o que tem dentro. Mas, gente, é muito legal, porque a gente ainda não pode falar profundamente do que se trata, mas assim, você vai receber na tua casa um kit, um negócio muito legal, que tem coisas dentro, que a gente tá desenhando ainda sobre o que é isso, eu só estou dando um spoiler aqui para você, tá? Mas você vai ter acesso, dentro desse atendimento todo, a uma caixa que vai... É a caixinha de Pandora ali, sabe? Você vai abrir... A caixa de Pandora, eu nem sei se eu posso falar assim, porque a caixa de Pandora acho que era meio do mal, assim, né? Mas vai ser uma caixinha que vai resolver uns probleminhas ali. É, a caixinha do bem. A caixa do bem, a caixa da alegria, da felicidade ali, exatamente, né? E tem uns detalhes ali tão legais, eu estou apaixonado, eu estou louco para inaugurar isso para as pessoas. Eu acho que ele está me cantando para receber uma caixa do bem dessas, hein? Não, essa caixa nós vamos ter com certeza, né? Eu estou em mudança de casa também. Daqui a 2 ou 3 meses a gente está indo para um apartamento novo. Mas você não escolheu o apartamento ainda, porque eu ainda não validei esse apartamento. Não, ainda não escolhemos, ainda não. E olha, eu acabei de ter a certeza de que antes de eu escolher o apartamento, eu quero que ela vá comigo, porque realmente 2024 é um ano de muita mudança na minha vida, né? De mudanças não só de casa, mas mudança de pivotando carreira, fazendo um monte de coisas novas, tem coisas, né, até vindas de outros lugares, muito interessante. Então, é fundamental que a estrutura básica da vida, que é a nossa casa, esteja alinhada com esse propósito. Então, pode ter certeza que você vai estar comigo na escolha desse apartamento, dessa casa. E esse convite é para você que está assistindo aí também, se conectar um pouco mais com isso, porque realmente esses são os estudos científicos que vai mudar. Daqui a alguns anos, eu estou falando de décadas, as pessoas não vão mais... tem que olhar para isso. Tem que olhar, é fundamental. Nós tivemos um crescimento de mais de 900% em casos de depressão, ansiedade, burnout, né? Porque as pessoas estão se desconectando dessa estrutura básica ancestral que a gente tinha. Então, esse tipo de estudo que você traz, essa ciência, essa metodologia, realmente são estudos trazidos para que a gente possa viver com alegria e felicidade no nosso dia a dia. Aumentar nossa qualidade de vida, elevar nossa vibração. Eu tenho um lema que eu quero deixar impresso aqui para você que está escutando a gente e para você também, tá? A nossa casa é a extensão do nosso corpo. Tá? Nunca esqueça disso, porque a partir do momento que a gente entende que o cuidar do nosso corpo físico é importante, a gente já sabe. Agora, o ambiente interno, que é o nosso segundo corpo, precisa de atenção também urgente. Sim. Isso vai mudar o jogo. Muda. Né? E muda forte, né? Bruna, uma delícia de bate-papo, como não poderia ser diferente. A gente está caminhando aí para a gente fechar essa nossa entrevista, esse bate-papo. Queria que você tenha alguma coisa aí que você gostaria de falar, de comentar, de tocar. Eu quero deixar uma dica para eles avaliarem, quem estiver ouvindo a gente aqui, avaliar 5 pontos em casa para você perceber se a sua casa está saudável ou se está doente. Acho que a gente pode dizer assim diretamente. Um desafio? Um desafio. É? Vamos?
Fechou. Um desafio para você que está aí assistindo. Observa o quê? Se tem rachaduras na parede, é um indício de que tem algo errado. Se você troca uma lâmpada, ela queima frequentemente. Sabe quando você troca, queima, você não vence colocar lâmpadas novas em casa. Isso é um indício também de alerta. Copos, xícaras, objetos que quebram a todo momento, também é algo que acendeu uma luzinha amarela ali. O sono, como está o seu sono e da sua família? Todo mundo dorme bem? Pode dormir 8 horas, mas não significa que está sendo um sono restaurador. Isso a gente consegue identificar rapidamente. Sim, sim. Né? E um outro ponto, tem pontos de mofo em algum ambiente? Vamos dar uma olhadinha nisso. Se você responder pelo menos 3 com check, conversa Chama comigo. no direct aqui, né? Conversa comigo, porque a gente consegue melhorar essa qualidade de vida assim, ó, rapidamente. Legal. Alguns ajustes mais rápidos, né? É. Gente, é isso. Vamos abrir esse canal, porque tem muita coisa. Se você gostou, escreve aí no direct, dá a dica do que você quer ouvir, chama ela. Gente, vamos expandir um pouco esse conhecimento, porque pode ajudar muita gente. Então, Bruna, obrigado. Que delícia esse bate-papo enriquecedor. E vamos junto, né? Vamos. Isso é só o começo. Só o começo. Obrigada. Valeu.